A gente chega na aplicação do sombreamento, que é onde acontecem alguns erros também que eu quero passar para você aqui. Na hora de sombrear, você vai sempre trabalhar com camadas. Você não vai chegar aqui do nada, na folha em branco, sombreando e... Sombreou um pouco e pronto, já chegou nesse tom. Sombreou mais um pouquinho, pronto, chegou nesse. Não é tão rápido assim, tá? Você tem que sempre trabalhar camadas. Camadas de sombreamento. Por exemplo, eu estou aqui com o lápis B, graduação B. Eu vou estar trabalhando o sombreamento sempre com a mão leve, fazendo um controle, sem forçar demais. Aqui eu estou com papel simples, papel sulfite, esses papéis que a gente usa para impressão. Bem fininho, 75 gramas. É próprio para desenhar? Não, tá? Esse papel não é próprio. Dá pra gente usar ele tranquilo em alguns desenhos mais simples, em alguns exercícios como você está vendo aqui. Pode usar tranquilo. Porém, quando a gente vai avançando na técnica, aplicando algumas coisinhas mais avançadas, já tem que trocar. É interessante você ter papéis mais apropriados de desenho, tá? Que aqui na aula sobre materiais, na aula de aquecimento da noite, a gente vai ter uma aula só sobre materiais. E aí é importante você ver, tá? Que lá eu vou especificar melhor tudo sobre o material. Então aqui, ó, movimentos próximos, sem fazer aquela coisona riscada, principalmente no começo. Tem momentos que eu vou fazer mais riscado, sim, mas aí eu já tenho uma certa experiência com o que eu estou fazendo, eu não estou forçando, né? E alguns tipos de sombreamento eu vou fazer daquele jeito. Mas nunca, quando você estiver sombreando as pequenas partes, você vai fazer daquele jeito. Você vai fazer movimentos próximos, ó, quase que meio circulares. Por quê? Para você ir preenchendo esse sombreamento de uma forma mais bonita, penetrando mais nos poros do papel. Vai ter uma aula só sobre sombreamento, uma aula de aquecimento também à noite. O aquecimento da noite é às 8 horas da noite, tá? Todos os dias de segunda a sexta. E fica ligado que vai ter uma aula específica sobre sombreamento. Eu vou falar várias coisas importantíssimas, tá? Que eu não estou aprofundando aqui. Eu vou aprofundar naquela aula. Vou te falar sobre sombreamento, sobre os poros do papel, a forma certa, o porquê de cada coisa. Então você vai entender muito naquela aula. Então aqui, ó, eu vou sombreando. E aqui, beleza, eu cheguei em um tom, né? Eu cheguei em um tom aqui. Quando eu cheguei nesse tom e nesse sombreado, lembrando que aqui eu já fiz bem bonitinho, bem próximo, tá? Isso é importante você trabalhar bem antes de querer esfumar, antes de querer fazer qualquer coisa. Cheguei nesse tom. Vamos supor que a referência está me pedindo um tom um pouquinho de nada mais forte que esse. É uma região lisa, né, homogênea. Então eu não vou nem deixar desse jeito, né, sem esfumar, sem deixar um trabalho, um acabamento melhor. E eu também não vou ficar trocando de lápis. Pegar um lápis, por exemplo, 4B. Ah, eu vi que é mais escuro e já vou vir com 4B. Cuidado, porque de repente o mais escuro é só um pouquinho mais escuro. E você vai trabalhar com esse mesmo lápis, trabalhando camadas, tá? Grava essa palavra, camadas. Isso é muito importante. Camadas, muitas vezes com o mesmo lápis, do que eu vim com esse por cima. Esse aqui pode ser que passe do ponto. E de repente não preciso chegar tão escuro assim. Então o que eu vou fazer? Fiz uma camada, vou esfumar ela. Como que eu vou esfumar? Na aula de materiais, você vai entender mais sobre os materiais que eu vou te mostrar lá, tá? Aqui eu não vou aprofundar tanto, mas aqui eu tô, por exemplo, com papel higiênico. Geralmente eu vou usar papel higiênico, ou esfuminho, ou pincel. Que daqui a pouco eu te mostro o pincel. O esfuminho acho que não vai ser necessário nessa aula. Então eu destaco um quadradinho do papel higiênico folha dupla, tá? Folha dupla, porque ele é mais macio. E aí você vai dobrar na diagonal. Você vai fazer uma dobra na diagonal, vai fazer outra dobra. Tá amassado assim porque já estava dobrado, tá? Fez essa dobra, vai fazer a terceira dobra. Tá até usado isso daqui, ó. Aí eu faço uma dobrinha de novo aqui na ponta, ó. E aí dessa forma eu vou esfumando o desenho. Por isso que aqui já está manchadinho. Ah, o tom é médio, meio escuro. Aqui está sujo o papel. Posso usar? Pode, tá? Pode vir aqui, ó. Só quando é clarinho, que é interessante você vir com papel limpo. Você vem aqui, ó, pressionando um pouco no papel
movimentos assim, ó, meio circulares. E olha só como vai borrando, né? No bom sentido, vai borrando, deixando mais esfumaçado esse sombreamento. Vai ficando mais homogêneo, então vai passando mais naturalidade, vai deixando um sombreamento mais realista. Só que não tem como não borrar, então você vê que deu uma espalhada, né? O papel higiênico ele dá uma espalhada no sombreamento. E nessa de espalhar, a gente perde um pouco a tonalidade. Por isso, tá? Essa é a razão de você vir aplicando mais camadas, para você reforçar e trazer o sombreamento de novo para o tom que você quer. Ou acrescentando mais tom nele. Quando eu vou vir reforçando assim, ó, acabei de esfumar e vou reforçar, ele vai ficando um sombreamento mais bonito, mais preenchido, mais rico. Porque eu já trabalhei uma camada, eu já estou na segunda. É igual você pintar uma parede. De repente a primeira camada de tinta não vai ficar tão agradável, mas quando você vem com a segunda, de repente até a terceira, você vai ver que vai ficar muito bonito, muito preenchida aquela pintura. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. E aí tem desenhos que vai exigir muito trabalho que eu falo assim, né? Vamos supor que você vai trabalhar legal nas camadas, vai trabalhar texturas por cima, e cada vez que você vai fazendo isso, você vai desgastando de certa forma o papel. Por isso que esse papel aqui não é indicado, ele não é próprio para desenho. E os papéis apropriados ele vai aguentar essas camadas. Ele é mais encorpado, ele é mais grosso. E aí, ó, vou aplicando. Quantas camadas tem que aplicar, Henrique? Não existe isso, tá? Você, de acordo com o momento que você está desenhando, de acordo com o tipo de sombreamento que você faz, se você está fazendo próximo, se você está fechando legal os poros, tá? Depende de vários fatores. Pode ser 2 camadas, pode ser 3, depende. E aí você vai olhar para o seu desenho, olhar para a referência, ver se está bacana, se você chegou no tom. E aí você pode vir, por exemplo, aqui, ó, e mais uma vez esfumar. Ó, já dou algumas batidinhas para penetrar bem nos poros do papel. E aí vai fechando nessa trama de sombreamento, vai ficando um aspecto bonito. E aí é com você, de repente, Henrique, eu tô olhando ali, eu quero aplicar mais uma camada para mim deixar mais bonitinho. Aí você pode vir, de repente até na última camada que você está aplicando, você nem vai esfumar mais, tá? Você só vai acertar mesmo, ver se tem alguma manchinha no sombreamento. E aí você chegou em um tom bacana e vai continuando o seu desenho, né, fazendo os detalhes. Qual a razão de eu estar te mostrando isso? É pelo fato de quando a gente está iniciando, a gente acabar cometendo erros no sombreamento que vai impactar no resultado do seu desenho. Em algumas aulas do aquecimento, da noite também, você vai ver eu segurando desenhos meus antigos. Agora eu não estou aqui, mas você vai ver eu mostrando meu sombreamento como era. E aí o resultado não ficava legal, né? Eu já começava meio que assim, ó, fazendo aquele sombreamento riscado, espaçado, com uma certa força errada na mão. Lembrando que aqui eu tô com um zoom na câmera, tá? Essa parte é pequena. E aí vai cruzando, ó, de qualquer forma. Meus desenhos, você via muito isso. Eu vou mostrar na mão, tá? Desenhos antigos, então acompanha as aulas de aquecimento da noite. Você vai ver esse tipo de coisa que eu tô mostrando aqui. E aí a pessoa vê, tem que esfumar. Ela vem com papel higiênico, fez um sombreamento meia boca assim, ó. E aí esfuma, passa lá de qualquer jeito. Mesmo que passar legal, não tá igual esse, ó. Tá tudo mostrando os riscos do lápis, não tá passando naturalidade. Fora o quanto que ela forçou a mão aqui. Aí ela vem, e é normal ter a mão pesada, tá? Não é uma crítica. A gente tem que dominar mesmo a habilidade manual. Vou falar disso ainda nessa aula. Por causa disso mesmo, que no começo a gente tem a mão mais pesada, o traço mais forte. E a gente vai moldando isso, né? Vai aprendendo mesmo, tecnicamente falando, para corrigir esse tipo de erro. Então isso aqui é muito comum, tá? Em desenhos. Quando a gente está começando, a gente vai errando muito fazendo sombreamento dessa forma aqui, ó. Ao invés de ser um sombreamento homogêneo, passando realismo, tá um sombreamento dessa forma. Mesmo sem perceber, a pessoa está fazendo isso.
Outra coisa importante é a ponta, né? Muitas pessoas vêm com a ponta do lápis totalmente mal feita, quadrada, bem gastona, sabe? Aí na hora de fazer o sombreamento não vai penetrar legal nos poros do papel. Eu vou explicar mais sobre isso, né? De poros, aplicação, na aula que eu vou falar sobre sombreamento, tá? É importante você ver. Mas basicamente, ó, sempre deixe o seu lápis bem apontado. Então voltando aqui, ó, sobre a tonalidade. Observe a referência, observe o tom que você vai fazer e vai aos poucos chegando no tom. Por exemplo, eu vou fazer essa parte, eu vou sombrear, depois eu vou aplicar mais uma camada, chegando aos poucos nesse tom que eu estou vendo aqui. Não vem de uma vez forçando, eu já quero chegar nesse tom de uma vez, porque a chance de você errar nesses tons mais claros vai ser grande. E é muito mais bonito você trabalhar as camadas, fazer bonitinho, né? Pelo menos 2 camadas bem feitas, porque vai deixando um aspecto muito mais realista no seu desenho, muito mais parecido realmente com uma fotografia, né? E aí com o tempo você vai se aperfeiçoando para o seu desenho realmente nem parecer um desenho, né? Ele ficar tão livre de traços de lápis, com sombreamento tão agradável, tão harmônico de se olhar, que ele fica realmente parecendo uma foto. Por isso que é importante você saber essas coisas.